sempre no ministério de pregação, no ministério de música, né, os ministérios aí, que Deus me chamou mais, né, para estar servindo. Bom, o tema da pregação de hoje se chama Espírito Santo, Fogo Devorador. Repete comigo: Espírito Santo. Espírito Santo, Fogo Devorador. Fogo Devorador. Espírito Santo. Espírito Santo, Fogo Devorador. Fogo Devorador. Espírito Santo. Espírito Santo, Fogo Devorador. Fogo Devorador. Quem tiver com a Bíblia, vamos pegar lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Versículo 29. Hebreus 12, versículo 29. Amém? Misericórdia. Hebreus 12, versículo 29. Ah, desculpa, 28. Vai ser hoje, hein? Vai ser hoje. Diz assim: já que estamos na posse de um rei inabalável, sejamos gratos, e assim servamos a Deus de modo a agradar, com piedade e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Acharam aí, continuar? Pois o nosso Deus é um fogo devorador. Palavra do Senhor. Graças a Vamos Deus. aplaudir poderosa palavra. Nós aplaudimos o Senhor pela palavra, porque ela pode nos transformar. Bom, essa passagem, no versículo anterior a esse, fala de ser grato, né? Como somos ingratos, né? Deus nos dá tantas coisas e a gente vive reclamando. É como se a gente estivesse em cima de uma ponte e Deus estivesse nos esperando do outro lado da ponte para nos dar um presente. E aí, ao invés de a gente continuar caminhando para chegar do outro lado da ponte para receber esse presente de Deus, a gente para no meio do caminho, a gente segura naquela parte ali, né, da ponte, né, e a gente fica olhando para baixo. Nossa, lá embaixo, nossa. Ao invés de nós irmos ao encontro daquilo que Deus tem para nós paramos no meio do caminho e ficamos olhando para baixo. E quando nós olhamos para baixo, nós começamos a murmurar: nossa, Jesus, está tão difícil a vida. A gente abaixa a cabeça, né, e começa a murmurar: não aguento mais, desempregado, não aguento mais, essa faculdade não dá certo, esse namoro começou tudo errado. E a gente começa a reclamar, ao invés de olharmos para frente e caminharmos. Nós paramos no meio do caminho, começamos a reclamar. E o versículo 28 de Hebreus fala justamente isso, que nós devemos ser gratos pela vida, por termos uma casa, roupa para vestir, comida para comer, né? E assim por diante. E o versículo 29 fala do fogo devorador, né? Deus é um fogo devorador. E essa passagem nos interessa por quê? Porque é o tema da nossa pregação, né, gente? E quando a gente fala em fogo devorador, nós temos que lembrar de uma coisa, uma palavra chamada ouro. Ouro, né? O ouro, antes de virar ouro, ele é uma pedra, né?
Este nome se chama pepita. Repete comigo, pepita. Pepita. Isso. E a pepita é uma pedrinha pequena. Já é ouro, mas é uma pedra. Certo? Ela é encontrada nos rios aí. E ela é bem brilhante. Ela tem um brilho diferente. Né? E quem acha o ouro? Quem encontra o ouro? Especialista. Talvez, né, você passe perto de um ouro, você até pegou um ouro na mão. Às vezes no rio aí que você foi, né? Só que você não sabia que era ouro. Né? Era uma pedrinha ali. Mas o especialista, né, você tem que ver e falar, não, isso aqui é ouro. Mas é uma pedra que está muito suja. Né? Essa pedra ainda está muito suja. Então o especialista pega essa pedra, ele leva essa pedra para o fogo. E lá no fogo, né, esse fogo vai fazer com que as impurezas dessa pedra saiam aos poucos. Então a impureza ela vai saindo, até se tornar ouro. Antes de virar ouro, era uma pedra imunda. Era uma pedra imunda por dentro e por fora. Quem que faz isso? O especialista. O Orígenes, né, a palavra desse artista, desse artesão, né, que faz isso, pega essa pedra suja e transforma essa pedra em uma pedra deliciosa. E assim acontece conosco. Porque um dia Deus nem achou você. Você, quando Deus te achou, Deus já sabia o seu valor. Porque Deus sabe o seu valor. Deus sabe o meu valor. E para o mundo você era uma pedra suja. Para o mundo você não tinha mais jeito. Para o mundo você estava perdido. No álcool, na droga, na prostituição. O mundo falou assim, aquele ali, aquele ali já é. Aquele ali não tem futuro. E Deus olhou para você quando você ainda estava todo sujo. E Deus falou para você: vem como estás. Bem sujo mesmo. E Deus chamou você. Foi quando você teve um encontro com esse Deus. Deus chamou você. Quando você ainda era pecador. Aí você fala, mas eu sou pecador. É verdade. Por isso que Deus continua te chamando. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos pecadores, porque nós precisamos de Deus, e cumpro, mas nós precisamos de Deus, mais nós vamos rezar o terço, mais nós vamos na missa, mais nós vamos no grupo de oração, mais nós vamos fazer a oração, porque nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos desse Deus que nos encontrou. Deus nos encontrou. Deus nos justificou, sabe? Quando você não tinha valor nenhum, Deus pegou você e falou para você: você tem valor. Você tem valor, sabe? Tem uma música que diz assim, né? Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Não só tem valor, porque Deus marcou você com o Espírito Santo. Ele marcou você, Ele selou você, para dizer que você é propriedade dEle, para dizer que você pertence a Ele, e a mais ninguém, para dizer que você tem valor. Esse Espírito Santo que Deus colocou dentro de você, é Deus. Deus deu tudo que Ele tinha, Ele deu Ele, tudo dele. Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o adiantamento da nossa herança. Ok? Adiantamento. Todos nós trabalhamos. No final do mês ali, né, uns 20 dias antes de receber o salário, você faz um adiantamento. Ok? Ah, chefe, a gente conta lá em casa, é muita dificuldade. Não tem como fazer um adiantamento. O chefe fala: não, você já trabalhou, né? 20 dias, vamos fazer um adiantamento para você. Aí no final do mês você recebe o restante do seu salário. Beleza. E o Espírito Santo é isso. Ele é o adiantamento da nossa herança. Em outras palavras, Deus já te justificou.
Deus já te salvou. Deus já te deu a vida eterna, sabe? Você não precisa ficar parado na ponte. Você não precisa ficar olhando para baixo. Você não precisa ficar murmurando que está difícil, porque Deus sabe. E Deus está com você. Por isso que Ele investiu em você o Espírito Santo. Por isso que Ele investiu em você tudo que Ele tinha. Ele colocou em você o Espírito Santo para falar para você que você tem valor, que Ele está com você, que é Ele que te fortalece, que é Ele que vai fazer você vencer, que é Ele que vai fazer você levantar a cabeça e continuar. O Espírito Santo, o adiantamento da nossa herança. O adiantamento já chegou, meu amigo. Minha amiga. O adiantamento já chegou, entendeu? Agora nós precisamos ter essa convicção. Se o adiantamento está dentro de mim, se o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo é um fogo, ele é um fogo que arde, sabe? Se o Espírito Santo está dentro de mim, eu preciso deixar com que o Espírito Santo me devore, porque ele é um fogo devorador, e ele me leve, sabe, para o final dessa ponte, e ele me leve à promessa que Deus tem para a minha vida, sabe, de ser um pai de família, de passar na faculdade, assim por diante. Então Deus tem promessas para nós, mas nós precisamos alcançar, chegar até o outro lado da ponte, e esse é o desafio. Um dia, eu estava ali na Maringá, na Casa Lotérica, e perto do lado tinha um bazar, e tinha uma placa que dizia assim: se alguém te desafiar, dobre a aposta. Se alguém te desafiar, dobre a aposta. Sabe? Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. Se o mundo está te desafiando, dobre a aposta, sabe? Fala, vem, sabe? Vem quente que eu estou fervendo, sabe? Vem quente que eu estou fervendo, sabe? Deixa com que o Espírito Santo nos tome, nos leve, porque não existe vitória sem luta, ilusão. Nós somos brasileiros e nós somos campeados todos os dias. Nós vivemos essa ilusão todos os dias. Nós somos idiotas todos os dias, nós sabemos disso. Os políticos nos fazem cada vez mais idiotas, né? E a gente não sabe o que fazer, sabe? Nessas horas nós precisamos dessa graça do Espírito Santo, sabe? Para que a gente possa discernir o que nós devemos fazer, como nós devemos nos unir, sabe? Porque senão nós vamos morrer como idiotas, pagando, imposto, o maior imposto do mundo, sendo o país mais corrupto do mundo, e assim vai. Tudo pior, Tudo pior. E o país mais católico, do mundo. Tristeza. Nós precisamos entender que com o ouro, através do ouro, nós podemos fazer várias joias. Fala assim: joia. Joia. Então, se você gosta de alguma coisa, você vai lá no Facebook e dá um joia. Existe o ouro puro, é verdade. Mas existe aquele ouro, que ele se torna. Nós pegamos esse ouro e fazemos uma joia. Qual a diferença do ouro e da joia? A diferença é que nós colocamos alguns metais nesse ouro, acrescentamos alguns metais, para esse ouro virar um anel, um anel de ouro, uma corrente de ouro, um colar de ouro, e assim por diante. Ok? Então, nas nossas vidas, mesmo sendo ouro, sabe? Mesmo sendo de ouro, muitas vezes, Deus vai fazer com que você se torne uma joia. Mas o que você está dizendo? Faz assim, joia. É isso. Às vezes você vai começar a namorar, porque Deus quer que você forme uma família. Então Deus vai colocar alguns metais, tá? Deus vai colocar até outros ouros, do seu lado, um ouro, ou um diamante, ou um vidro,
existem aqueles colares que são banhados a ouro, né? Ó, sem essa, sabe? Ou a gente é de verdade, né? Ou a gente é cristão de verdade, ou a gente não é. Então aquele cristão banhado a ouro, pelo amor, né? Assim não dá, tem que ser um cristão de ouro, não banhado a ouro. Esses banhados a ouro enganam, né? Mas uma hora descobre, né, que é só banhado. Mas os que são de ouro, realmente, aqueles que passam pelo fogo, aqueles que são provados, que passam por tribulações. Mas passam por tribulações por quê? Porque Deus não quer que você seja só um ouro. Deus quer que você seja uma joia. Deus quer que você seja uma obra de arte, sabe? Aí Deus coloca uma pessoa do seu lado para você casar com ela, fazer um monte de coisa, né? Ou Deus, às vezes, vai colocar você em uma comunidade de vida, né? Toca de Assis, para servir o pobre. Às vezes você vai, seja uma comunidade de vida, igual a Missão Nova, evangeliza através dos meios de comunicação. Então Deus vai te ajudar, sabe? Com outros metais ali, para formar uma arte. E às vezes, na sua condição de vida, casado, solteiro, se preparando aí, né, para o casamento. E é nesse estado de vida que você está hoje que mora a dificuldade. E você quer casar, você está com dificuldade financeira. Tá? Aí você fala, meu, é bom. Todos nós sabemos que a dificuldade financeira, ela destrói os casamentos. Né? Se as pessoas não tiverem Deus, não só Deus, né? Mas algumas virtudes ali, né? Tipo a paciência, tipo a perseverança, a oração, sabe? Então, nesse estado de vida que nós estamos hoje, nesse grupo de oração que você participa, Deus quer fazer de você uma obra de arte, sabe? Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer trabalhar no seu interior, porque Deus está preparando para você algo melhor, sabe? Algo muito melhor. E você não tem força, e você está sem força para lutar para isso. E você quer passar no vestibular, mas deixou de estudar. Tem 10 livros na sua casa e você não quer estudar. Aí chega no vestibular, né? Provou. Aí a mãe chega em casa e daí, filho, como é que foi? Ah, daquele jeito, sabe? E o casamento daquele jeito, né? Vai, não vai. Vai, não vai. E o fogo, né? O fogo lá dentro, esse fogo devorador, né? Quando eu falo fogo, eu estou falando de fogo mesmo. Esse fogo que Deus coloca no relacionamento, sabe? No seu grupo de oração, na sua família, no seu namoro, no seu casamento. Este fogo que Deus coloca, e muitas vezes você não sabe o que fazer, você não sabe se continua, se para, enquanto está namorando, não para, está namorando ainda, beleza, está se conhecendo, né? Beleza, está se conhecendo, está sendo provado, legal. Mas quando se fundir o ouro lá com o metal, já era. Quando casou, meu amigo, está casado. Está casado, quando fundir, já é uma obra de arte. Não queira destruir a obra de arte que Deus fez, sabe? Essa obra de arte que Deus modelou com tanto carinho, que é o seu casamento, que é a sua família, que é a sua amizade, sabe? Que é este grupo de oração. Não queira destruir o que Deus construiu, mas para não destruir, nós precisamos deixar com que este fogo que queime e ao mesmo tempo console, porque Deus faz isso, sabe? Ao mesmo tempo que você não aguenta mais, Deus está te consolando, porque
mais esse trabalho, vou largar esse serviço para o meu patrão, pelo amor de Deus. E aquela pessoa que está desempregada, igual eu, PSS, né, professor, esperando a boa vontade da polícia, né, só demite, só manda pessoas embora. E encara, né, graças a Deus, tomara, semana que vem, tem uma expectativa aí. Eu já volto, né, a dar aula faz quase 2 anos aí. Deus me chamou, eu fui, né, não sabia que tinha essa vocação. Estou lá, professor de artes, não sei de arte, a gente não nasceu muita vez. Vai nascer no meio do carnaval para ser artista mesmo. E foi lá que Deus me buscou, graças a Deus. Estou aqui na luta, né? Igual vocês. Então todos nós sofremos. Todos nós estamos passando por dificuldades. Uns, né? Estão com uma dificuldade maior, outros com dificuldade menor, se existe dificuldade maior ou menor, né? Porque tem uma frase que diz assim: nós não tropeçamos em uma montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras. Uma frase, né, de um cientista chamado Galileu Galilei, ele diz assim: pensar grande, mas com atenção aos detalhes. Em outras palavras, às vezes, seu namoro, seu casamento, suas amizades, grupo de oração, nós juntos passamos por grandes dificuldades. Mas aquele detalhe, aquele abraço que você não deu, aquele abraço que faltou, sabe? Aquela desculpa que faltou, sabe? Aquele pedir perdão que faltou, destruiu tudo. Destruiu o namoro, destruiu o casamento, coisa simples, né? Pedir perdão, sabe? Desculpa, eu errei. Abraçar, né, a pessoa que está chegando, né? A pessoa chegou hoje, você deixou de abraçar ela, ela vai embora. Aí o cara de uma seita abraça, ela se sente bem lá, se sentiu acolhido, sabe? Nós precisamos entender que, como obras de arte, nós estamos sendo moldados por Deus o tempo todo. O tempo todo. Porque Deus não quer que nós sejamos apenas ouro. Deus quer que nós sejamos joia. Assim, joia. Deus quer que nós sejamos a joia que Ele sonhou. Sabe? A joia que Ele sonhou. Que Ele sonhou. Sabe? Lá no meu passado, meu pai tinha sonhado. Talvez meu tio, que era presidente da escola de samba da Jardim do Sol, falou: não, vai ser um motivador, né? Vai tocar sambão a vida inteira. Esse não era o sonho de Deus, sabe? Ali eu era uma pedra ainda. Uma pedra. Para Deus já era ouro. Sabe? E como Deus me trouxe para estar com Ele, ele falou: Marcos, só ouro não. Fazer de você uma obra, gente. Uma obra-prima. Sabe? Que as pessoas olham, as pessoas elas falam: nossa, sublime. Sabe? Sublime é quando você não consegue explicar. O que é aquilo? Sabe? É uma coisa que contagia. É uma coisa que mexe, é uma coisa que não deixa você sair do mesmo jeito. Tal é a obra que Deus quer fazer com você. Tal é a obra que Deus quer fazer através de você. Vou contar uma história dela, já fechando para a gente ir para a oração. Um dia, eu indo para a faculdade, último ano de faculdade. Eu já contei essa história aqui, eu acho, mas vou contar de novo. Para quem não sabe, vai saber. Estava no último ano de faculdade, estava no meu quarto, e
estava de moto na época, só que eu não dirigia a moto. Só que eu estava pagando, porque eu queria trocar aquela moto no carro. E um dia meu irmão chegou em casa, meu irmão dirigia a moto, meu irmão, Carlos, ele falou, antes do meu irmão chegar, ele estava saindo, só tinha dinheiro de uma passagem. Né? Na época era uns R$2, não sei. E eu tinha dinheiro de uma passagem na carteira. Eu perguntei para minha irmã, né, para minha mãe, se alguém tinha dinheiro de outra passagem. Eu tenho dinheiro de uma passagem, eu preciso ir para lá hoje, porque a hoje PCC. Faltava alguns meses para terminar a faculdade, eu precisava ir. E minha irmã falou que não tinha, minha mãe também falou que não. Aí eu fiquei em casa, falei, meu irmão não foi, eu fiquei triste. E fiquei lá no quarto lá, e meu irmão chegou. Quando meu irmão chegou, minha irmã veio, o dinheiro. Só que já estava mais tempo. Porque eu pegava expresso, né, já estava bem atrasado, e as aulas de PCC eram as primeiras aulas. Então eu perdi aquela aula. Eu ia perder aquela aula, meu irmão chegou e falou, você quer uma carona? Meu irmão estava de capacete lá, a gente não tivesse capacete de um amigo nosso. Né? É amigo até hoje, né, o Claudemir, um amigo nosso estava de capacete. Meu irmão colocou o capacete na casa dele. Beleza, vamos lá. Montei na moto. Minha mãe falou assim, cuidado, hein? Cuidado. Mãe, não é fácil, né? Estávamos a caminho, né? Passamos ali pela leste-oeste. Chegamos ali no Barão da Rio Branco. Eu e meu irmão estávamos conversando, né? Eu com o capacete viseira alerta, né? E a gente conversando. E do nada a viseira fechou, né? A gente parou de conversar. E a gente entrou no 10 de dezembro. E nós fomos, né, a caminho. E chegando perto de um lugar, um cachorro apareceu, né? Do nada. E eu e meu irmão olhamos junto com o cachorro. E nós estávamos do lado esquerdo, né? Com uns 80 assim. A gente olhou junto com o cachorro ele foi e voltou. Tipo assim, foi e voltou, de semana. Só que ele foi, voltou e foi de novo. Aí eu de cabeça, no chão, o capacete estava meio aberto, então eu fraturei, mas tive que fazer cirurgia depois. Eu só lembro de um cara gritando. Aí chama o SEAT. E o SEAT estava indo atender outro, né, outra pessoa, e quando eu estava ali, o cara falou, não, eu sou do SEAT, eles pararam